O presidente da Oi anuncia que vai sair do cargo. A informação é do repórter Afonso Marangoni. O presidente da Oi, Eurico Teles, informou nesta terça-feira que vai deixar o cargo. O anúncio ocorreu no mesmo dia em que a companhia foi alvo da nova fase da Lava Jato, que investiga repasses de empresas de telefonia a um dos filhos do ex-presidente Lula, entre elas a Oi. Teles fica no cargo até o dia 30 de janeiro do ano que vem. O grupo Oi passa por um processo de recuperação judicial e a saída de Teles já estava prevista desde a homologação do acordo em setembro deste ano. Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, Eurico Teles disse que a gestão dele herdou uma companhia difícil. Qual foi o benefício que teve essa companhia por alguém? Qual foi o benefício que ela teve? Eu desconheço. Eu estou aqui há 38 anos e eu vou te dizer o seguinte, essa companhia é só pepino. Em relação à operação de busca e apreensão, o diretor de operações da Oi, Rodrigo Abreu, que deve ser o novo presidente, disse que a empresa não tem nada a esconder. A companhia tem todo o interesse de fazer com que, se existiu qualquer tipo de irregularidade, que ela seja de fato apurada. Porque, como eu comentei, muito provavelmente a maior prejudicada, se de fato as alegações apresentadas forem verdadeiras, foi a própria companhia. A fase 69 da Lava Jato mira repasses do Grupo Oi para empresas do filho de Lula e a relação do setor privado com os governos do ex-presidente. O Ministério Público questiona pagamentos de 132 milhões de reais feitos a firmas de Fábio Luiz Lula da Silva e alega que uma parte foi usada no sítio de Atibaia. No processo do sítio, Lula foi condenado a 17 anos de prisão na Lava Jato em segunda instância no mês passado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nesta terça-feira, a PF cumpriu 47 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e no Distrito Federal. A operação, batizada de Mapa da Mina, é um desdobramento da fase 24 de março de 2016, quando Lula prestou depoimento depois de condução coercitiva. Duas empresas do filho do ex-presidente, entre elas a Game Corp, não tinham capacidade de prestar os serviços para os quais foram contratadas pela Oi Telemar. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o procurador da Lava Jato, Roberson Pozzobon, citou um e-mail que comprova pagamentos políticos. Entre 2005 e 2011, quando justamente esse e-mail foi enviado, a Game Corp recebia cerca de 90 a 98% dos recursos da Oi Telemar. Ora, se 90 a 98% dos recursos que a empresa recebia deveriam ser expurgados do resultado porque se tratavam de uma verba política, qual seria a prestação efetiva de serviços da empresa? É algo que pretendemos responder com os materiais das buscas e apreensões. Roberson Pozzobon reiterou que entre 2005 e 2016, o grupo Oi Telemar foi responsável por 74% dos recebimentos da Game Corp. Já o procurador Ataíde Ribeiro Costa destacou que provas indicam ainda tráfico de influência do então ministro da Casa Civil, José Dirceu. Chama atenção ainda que nesse período, José Dirceu participou ativamente das interlocuções com o Grupo Oi. Inclusive, em 15 de dezembro, Otávio Azevedo se reuniu com José Dirceu e um conselheiro da Anatel para tratar de questões atinentes a essa fusão. Além disso, José Dirceu atuou por tráfico de influência para permitir a aquisição da Oi do grupo em Portugal, chamado Portugal Telecom. Ataíde Ribeiro Costa lembrou que Lula, por meio de um decreto de 2008, autorizou a compra da Brasil Telecom pela Oi Telemar. A Oi esclareceu que atua de forma transparente e tem prestado informações e esclarecimentos às autoridades. Já a Telefônica informou que a Polícia Federal esteve na sede de São Paulo nesta terça-feira buscando detalhes sobre contratos e que está ajudando os órgãos competentes. O PT destacou que em mais uma operação ilegal, os procuradores e a PF de Sérgio Moro promoveram exposição caluniosa de familiares de Lula com o objetivo de atingi-lo. Em nota, a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva afirmou que os órgãos de Estado competentes para promover a análise e investigação do assunto já atuaram e concluíram de longa data que Lula e seus familiares não cometeram qualquer ato ilícito.
Na prévia da Operação Mapa da Mina, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão de Lulinha, Calil Bittar e Jonas Suassuna, que são os donos formais do sítio de Atibaia. No entanto, o Ministério Público Federal se manifestou contra o pedido, que acabou negado pela 13ª Vara Federal em Curitiba. Segundo o jornal O Globo, o advogado criminalista Fábio Simantobi Tofik assumiu a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva no caso ligado à Lava Jato. Felipe? Esse é um caso que conecta vários pontos. Essa operação Mapa da Mina tem uma riqueza de detalhes a respeito de vários aspectos que ao longo dos últimos anos, até décadas já, para vocês verem como demora a surgir tudo que a gente precisa saber sobre os esquemas que aconteceram durante o governo do PT. Então, o Lulinha, a gente está conhecendo agora a doce vida que ele levou. O então deputado Jair Bolsonaro falava que ele era limpador de estrume de elefante no Jardim Zoológico de São Paulo. E, de repente, ele teve uma ascensão na vida e foi revelado agora pela Operação Mapa da Mina, quer dizer, confirmado que os repasses da Oi às empresas do Lulinha cresceram substancialmente depois que o Lula autorizou o BNDES a aportar 1 bilhão e 800 milhões de reais na operadora para que comprasse a Brasil Telecom em 2008. Ou seja, o Lula dava ali recursos públicos para a operadora e ela repassava ao filho do próprio Lula, ao Lulinha. E são detalhes assim sórdidos, né? Há um superfaturamento na Bíblia Sagrada, no audiobook da Bíblia. Há também recurso público liberado e depois até de uma portaria que também beneficiou, tudo isso por parte do Paulo Bernardo para a biblioteca virtual lá de uma empresa do Jonas Suassuna, o sócio do Lulinha, que era chamada Nuvem de Livros. Então, tudo isso agora está sendo conectado, inclusive com o caso do sítio de Atibaia. Quer dizer, também houve dinheiro aí de todo esse esquema que serviu lá para a compra da propriedade, que está lá registrada formalmente no nome de um desses aliados, para dizer o mínimo, do Lulinha, do Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do Lula. Então a gente está tendo aí a real dimensão de todo esse esquema que favoreceu os familiares do então presidente da República. Ô Constantino, sempre se teve ideia desse esquema, mas é interessante que essa operação de ontem da Lava Jato foi uma continuidade daquela de 2016, quando a Polícia Federal levou o ex-presidente Lula a depor de forma de condução coercitiva. Então demorou muito tempo, mas o cerco vai se fechando. Exato, a justiça no Brasil é muito morosa, né? Tarda e muitas vezes falha, né? E foi recusado o pedido de prisão do Lulinha e o Lula já está solto, graças à ajudinha do STF. Agora, esse caso todo envolvendo a Oi, a antiga Telemar, ela mostra o câncer do Brasil, que é o capitalismo de estados, esse conluio entre grandes grupos nacionais e o Estado, que obviamente não foi inventado pelo PT, mas quando o PT descobriu isso no governo, ele levou ao estado da arte. Ele realmente turbinou esse esquema de corrupção de uma forma jamais vista, né? Então, o principal acionista controlador do Telemar é Andrade Gutierrez, empreiteira, não por acaso. Tudo nesse caso é muito detalhado realmente e é muito escandaloso, o que mostra o seguinte, a despreocupação dos envolvidos em relação a qualquer risco de punição, né? O negócio é tão escandaloso que o Lulinha, vamos lembrar, monitor de zoológico, de fato, né, tinha lá que limpar o esterco dos bichos, ele de repente é alçado ao patamar de gênio do mundo digital, criando uma empresa que é Gamecorp do nada, que foi vendida a 5 milhões para Oi, e depois começou a ter aportes seguidos, usando ali os seus sócios, para não usar, um eufemismo, claro, para laranjas, que tudo indica que era o caso da família Bittar e Jonas Suassuna. Não por acaso, os donos do sítio de Atibaia, as saídas de recursos eram exatamente na mesma época de pagar as benfeitorias milionárias no sítio que tinha o pedalinho com o nome dos netos do Lula, mas não era do Lula, né? Então é tudo muito aberto, é tudo muito... Parece realmente que não houve sequer uma preocupação de ocultar um pouco melhor esse esquema todo, né? E aí o Lula vai lá como presidente e muda a Lei Geral de Telecomunicações para autorizar que a Oi compre a Brasil Telecom. Isso também só é possível graças a essa mentalidade vigente no país ainda, um certo resquício, um ranço estatizante esquerdista, que acha que vale a pena ter uma mega empresa nacional e com laços com o Estado, né, que era a ideia de recriar a Telebrás, que fora privatizada
no governo Fernando Henrique Cardoso. E mal privatizada, porque o BNDES, com esse papel todo, continuou alimentando aquilo que o professor Sérgio Lazzarini chamou num livro de capitalismo de laços. Né? Ou seja, mostra que o buraco é muito mais embaixo. Tem que privatizar sim, mas tem que cortar o cordão umbilical do Estado com esses grandes grupos, que é a própria definição de capitalismo de Estado que ainda temos no nosso país. Eu fiz um resumo crítico dessa ascensão do Lulinha, do filho do Luiz Inácio Lula da Silva, em 2015. E naquela ocasião eu citei um comentário, vou pegar até o celular aqui para ler, entre aspas, a frase do Lula dita em 2006. Por que deve haver 1 milhão de pais reclamando? Por que meu filho não é o Ronaldinho? Porque não pode todo mundo ser o Ronaldinho. Essa foi a declaração do Lula. E eu comentei na ocasião, não pode todo mundo enriquecer depois de receber 15 milhões de reais da Telemar, né? Na verdade, agora a Operação Mapa da Mina está mostrando que foi muito mais, num esquema altamente complexo. A gente tem até dificuldade aqui em conectar todos os pontos. É um material probatório muito grande, mas quer dizer, recebeu milhões de reais em razão de uma medida tomada pelo pai dele.